Muito boa noite, alunos de todos os polos. Hoje nós vamos começar mais uma disciplina chamada Interação Humano-Computador. Eu sou o professor Sidney, a minha formação é em processamento de dados. Fiz mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Santa Catarina e o ano passado eu concluí o meu doutorado em administração. A minha área de pesquisa foi muito próximo dessa parte de interação humano-computador, porque ela pesquisou como essas novas tecnologias de tablets, de celulares, smartphones, o uso de Google, ele impacta nas organizações. Também fiz em 2001 um MBA em Gestão Executiva pela USP. Atualmente eu trabalho como analista de Tecnologia da Informação no Tribunal de Justiça aqui em Rondônia e também dou aulas em algumas instituições de ensino superior. E acompanhando a aula de hoje e as próximas aulas, nós temos aqui a professora Sabrina, que ela vai falar um pouco a respeito dela. Boa noite, tutores, boa noite, alunos. Bem-vindos a mais um módulo do curso de Informática para a Internet. Eu sou graduada em Processamento de Dados, pós-graduada em Banco de Dados, MBA em Gestão Empresarial. Sou mestranda do curso de Mestrado Profissional em Educação pela Unir e sou docente do IFRO desde 2010. Vou ser a professora assistente do professor Sidney e espero estar recebendo o mais breve possível todas as dúvidas de vocês através dos tutores dos polos. Muito obrigado, professora Sabrina. E vamos começar a nossa aula sobre interação humano-computador. A ementa da disciplina, ela trata sobre o planejamento visual das interfaces dos computadores, sobre os critérios práticos e teóricos de usabilidade, acessibilidade, semiótica, ergonomia e design de software. Nós temos como objetivo geral compreender como esses conceitos de interface computacional eles se relacionam com a interação humano-computador, de tal forma que auxiliem a ergonomia e a usabilidade do software. Isso significa que nós vamos aprender quais os conceitos principais para projetar interfaces que sejam mais amigáveis entre os humanos e o computador. Isso diz respeito especialmente a software. Software é aqueles que a gente desenvolve para os computadores e também em especial para os sites da internet. Bom, a nossa teleaula de hoje ela tem alguns objetivos específicos, que é compreender esse conceito de interação humano-computador e de usabilidade. Nós vamos trabalhar um pouco tentando identificar como essas interfaces elas podem ser centradas no sistema e especialmente no usuário. E também vamos observar como descrever quais são essas áreas do conhecimento que influenciam a definição da usabilidade de uma interface. Então esses são os nossos objetivos para essa teleaula. Bom, o que vem a ser a interface humano-computador? Para que ela serve? O estudo dessa disciplina ela vai permitir que as informações, produtos e soluções que estão disponíveis no mundo, elas cheguem adequadamente aos nossos clientes, aos nossos usuários, considerando os interesses particulares de cada grupo desses. O estudo das interfaces, elas possibilitam que os desenvolvedores, ou seja, nós, ajustem os nossos projetos para que fiquem mais atrativos, para que eles possam ser usados com uma facilidade maior. E por que estudar isso?
Nós que somos usuários, nós que somos desenvolvedores, nós que trabalhamos no dia a dia com informática, volta e meia, a gente vai atender um cliente, a gente vai atender um usuário e a gente ouve frases como essas. Como eu faço para mexer nisso? Não sei onde fica essa opção. Só fulano sabe mexer nisso. Isso aqui é muito difícil de usar. Essas questões que geralmente os nossos usuários colocam, a gente olha para os nossos usuários e pensa, puxa vida, o problema está entre o teclado e a cadeira. Mas por que a gente fala que o problema é o usuário? A gente fala que o problema é o usuário geralmente porque as interfaces elas não são definidas de forma apropriada para que esses usuários utilizem com facilidade. Esse é o objetivo da nossa aula, fazer com que nós possamos compreender que o usuário ele tem necessidades e é função nossa como desenvolvedor, como programador, como profissional da área de TI, desenvolver interfaces que sejam apropriadas para cada segmento, para cada tipo de usuário. Observe no nosso dia a dia, observe lá os controles remotos de TV, o telefone celular, o controle remoto do ar-condicionado. Eles são fáceis de usar, eles são intuitivos. Você consegue pegar e usar com facilidade? Eu tenho uma televisão em casa que para você utilizar, configurar, escrever alguma coisa nela, você tem que ir com a setinha para cima, para baixo, para a esquerda, apertar uma teclinha para confirmar uma letra, ir para a próxima letra. Não é fácil, tá? Essas interfaces, elas são intuitivas. Isso é importantíssimo. E os computadores? Os sites da internet que a gente navega? Eles são fáceis de você andar, de você navegar, de você encontrar aquilo que você deseja, do jeito que você espera ou do jeito que os seus usuários esperam. O Rubin, pensando nessas questões sobre facilidade de uso, ele questionou por que existem tantos produtos de alta tecnologia e utensílios domésticos tão difíceis de usar. Geralmente acontece isso porque o foco do desenvolvimento desses projetos e sistemas, eles não são orientados para o usuário final. Por que isso? Porque os projetos, geralmente, eles procuram a viabilidade econômica. Eles procuram a viabilidade econômica. Eles procuram trabalhar em cima de restrições técnicas e se preocupam muito com os custos envolvidos. O usuário, que é a parte mais importante do sistema, ele é considerado sem um retorno visível. Então ele não é mensurado, ele não é contado, ele é deixado às traças, ele fica lá no cantinho dele e quando é necessário ele é chamado para tomar uma decisão, para dar uma sugestão e nesse momento já é tarde demais para o produto que já foi totalmente desenvolvido. A gente se preocupa também, quando define uma interface, qual a categoria a qual a gente pretende atingir, a gente pretende atender. Essas categorias são crianças, jovens, adultos, idosos, para quem a gente está desenvolvendo uma interface, um software. Hoje em dia a gente está cada vez mais exposto, né, a aparelhos e soluções que necessitam de uma interação entre o homem e a máquina. Essa interação é extremamente importante para o sucesso do negócio.
Um exemplo muito claro é o Google. Todos vocês já devem ter andado no Google, pesquisado no Google, verificado alguma coisa no Google. O Google, desde quando ele surgiu, ele utiliza o mesmo padrão de tela. É o nome Google escrito, com um espaço para você colocar qualquer coisa para pesquisar e um botãozinho de pesquisar. Se vocês pesquisarem na internet, ele tem um site que a gente vai trabalhar nessa semana, ele tem um histórico de milhares de sites que tem na internet. Vocês podem lá depois pesquisar como era a tela inicial do Google. Vocês vão olhar para a tela inicial do jeito que estava, ainda é hoje. Simples e prático. Mas quem é que pode dizer que o Google não é extremamente rentável? Não é uma potência econômica? Observando as pessoas, os pesquisadores, observando essa necessidade de melhoria, tem trabalhado muito ao longo do tempo. E dessa forma, hoje nós temos algumas facilidades em desenvolver e em criar interfaces mais amigáveis. Contudo, antigamente, o problema era sempre tratado como uma questão de bom senso e não como uma questão técnica. E isso traz, ou trouxe, ou ainda traz, uma série de consequências, muitas vezes catastróficas. Vamos pensar um pouco, assim, no nosso dia a dia, sobre produtos que a gente encontra, que eles poderiam ser um pouco mais fáceis de serem usados, um pouco mais amigáveis, um pouco mais interativos com a nossa realidade. Como, por exemplo, uma porta. Não seria legal se a gente estivesse chegando e a porta automaticamente abrisse para você? E falasse, oi Sidney, bom dia, pode entrar. A luz da casa, acender quando alguém chega. Já existem casas inteligentes que permitem esse tipo de coisa, mas elas ainda são de custo elevado, elas não são populares, são serviços que ainda não estão muito acessíveis à maioria das pessoas. Observe o padrão de tomadas elétricas que nós temos no Brasil hoje. Dos diversos tipos de tomadas que tem no mundo, apenas no Brasil é utilizado esse tipo. Quer dizer, se a pessoa viaja com algum equipamento e vai para a Europa, ela tem que levar um adaptador. Se for lá para a Argentina, tem que levar um outro adaptador. Se for para os Estados Unidos, tem que levar um outro adaptador. Não se torna, então, uma questão de usabilidade. Já pensou vocês receberem a prova já marcada? Não seria uma facilidade enorme? Você só olhar assim, olha que linda, a prova já está pronta para mim, vou tirar 10. Isso que traz a facilidade de uso. Por que acontece esse tipo de situação? Dos nossos projetos, eles não serem amigáveis, não serem interativos. Porque geralmente a gente faz, nós como profissionais, olhamos o software no aspecto nosso, nossa particularidade. Nós raramente vamos lá com o usuário, olhamos como ele trabalha, como ele produz, como ele exige, como o trabalho dele exige um resultado. E aí nós projetamos coisas fora das expectativas do nosso usuário. Como nós podemos ter projetos e interfaces que atendam a esses clientes finais? Como nós podemos ter bons projetos de software? Como podemos fazer que esse produto ele seja intuitivo? E ainda, por que eu tenho que saber o número do telefone de alguém? Na década de 60, o MIT, eu não sei se vocês já ouviram falar do MIT. O MIT é um dos principais centros tecnológicos do mundo. Na década de 60, ele foi criado por uma pessoa chamada Nicholas Negroponte. Foi criado lá o laboratório de mídia. E desse laboratório de mídia surgiram diversos produtos, diversas soluções para o mundo inteiro. Ele costumava falar assim,
por que eu preciso saber o número telefônico de uma pessoa, se eu quero falar com a pessoa? Ao longo do tempo, essas situações foram se ajustando, foram melhorando, e hoje em dia isso já é possível. Vamos dar um exemplo prático. Professora Sabrina, nós temos um telefone hoje, um equipamento, um Android, alguma coisa assim, que facilita a nossa vida. Pode dar um exemplo, por favor? Vou dar um exemplo aqui. Como o professor falou, a gente não precisa saber o número do telefone das pessoas hoje em dia, né? Então eu posso fazer assim. Ok, Google Now. Ligar para Sidney. No caso, ele pensou que era uma pesquisa aqui. Ok, Google Now. Ligar para Sidney. Ligando para Sidney em celular. E agora ele vai ligar para o celular do professor Sidney. Ou seja, eu não preciso saber o número do telefone dele. Basta simplesmente que eu fale para o meu celular para ligar para ele. E ele vai encontrar o número do telefone dele na minha lista de contatos e vai realizar essa ligação. Muito obrigado, professora Sabrina. Eu não vou ligar, não vou atender o telefone, tá? Porque nem foi completada a ligação, mas isso já é uma realidade hoje. Além dessa situação, existem muitas outras facilidades. Hoje a gente tem tablets, por exemplo, que você só encosta o dedo na tela, ele já vai funcionando para digitar, para rolar a tela, para ir para outro site, coisas assim. Essa é a nossa busca de facilitar o uso desses equipamentos. Esse foco, essa situação, essa melhoria da pesquisa sobre usabilidade, sobre facilidade de uso, sobre trazer os recursos de forma mais útil, mais fácil para o usuário, para os nossos clientes e coisas assim, fez com que o foco no desenvolvimento do sistema fosse um pouco alterado. Então, antigamente, a visão tradicional da tecnologia da informação era muito focada na computação. Hoje, o foco é nas necessidades, nas capacidades e limitações dos usuários finais. Antigamente, o desenvolvimento das interfaces era feito somente baseado nos requisitos funcionais. Hoje em dia, se desenvolve software visando as tarefas do usuário, o que ele faz, como ele está acostumado a trabalhar. Antigamente, o usuário final, ele só era envolvido ao final do processo, só para testar o software quando ele já estava desenvolvido. E aí que surgiam um monte de problemas. Hoje em dia, o desenvolvimento é voltado às características do usuário. E muitas vezes, esses usuários, eles participam lado a lado junto com o desenvolvedor. Antigamente, era pouca preocupação com a usabilidade. Hoje em dia, se preocupa muito em destacar o conhecimento, a cultura e o contexto em que está inserido o usuário final. Essas especificações de requisitos eram voltadas apenas à aplicação, às técnicas e esqueciam totalmente do nosso amigo, do nosso cliente, do nosso usuário final. E por que se preocupar com essas situações? Nós procuramos sempre estabelecer um bom nível de interação entre o sistema e o nosso usuário. De tal forma que esses problemas eles sejam disseminados, eles desapareçam. Essas situações de usuário insatisfeito, usuário frustrado, estressado com o sistema, ele não consegue realizar operações de negócio por falta de entendimento ou um outro motivo relacionado à dificuldade de uso do software.
A qualidade da interface, a facilidade com que ela se mostra, ela vai determinar a receptividade dos nossos usuários. Essas interfaces, elas têm que estar construídas conforme o segmento a que se destina. Se for um sistema médico, se for um sistema de tráfego aéreo, se for um sistema comercial. Quanto mais apropriado para o segmento, mais sucesso ela vai ter. Observem o Facebook. O Facebook, você olha para o Facebook e você encontra um monte de coisas ali acontecendo e as informações elas vão sendo trazidas para você conforme você tem uma interação maior com os teus amigos. Você está ali e de repente surge uma novidade, surge uma informação. Por quê? Porque o sistema ele está trazendo de uma forma amigável as informações para que você tenha cada vez mais interação, para cada vez mais você fique preso ao site do Facebook. E isso acontece com, por exemplo, lojas de comércio eletrônico. Você está navegando, volta e meia você está pesquisando um assunto, está pesquisando um produto e volta e meia aparece um produto parecido, você mudou de tela. Lá aparece a lista de produtos que você navegou, aparecem sugestões, dali a pouco você começa a receber uns e-mails relacionados a um produto específico, uma linha de produtos que você navegou, que você estava atrás. Essa é a preocupação com as interfaces atualmente. Bom, e nós temos diversos tipos de usuários. Tá? Eu gostaria que a professora Sabrina explicasse um pouquinho sobre esses tipos de usuário, essas dificuldades, essas facilidades, esses grupos que existem. Então, existem diversos grupos de usuários que nós podemos ter e eles possuem características muito diferentes. Eles possuem características sociais diferentes, culturais diferentes, idiomas diferentes. Não sei se vocês já observaram em algumas páginas que a gente navega, existe um ícone lá em cima com uma bandeirinha, uma bandeira do Brasil, uma bandeira dos Estados Unidos. O que indica aquilo? Indica que aquele site ele também pode estar em uma língua estrangeira. É só clicar na bandeirinha específica e você vai visualizar o site naquela língua. Por exemplo, o site do IFRO, ele tem em espanhol também. Ou seja, outras pessoas que têm conhecimento da língua estrangeira espanhol poderão acessar o site e visualizar o site nessa língua. Certo? Outros problemas também existentes é porque nós temos os usuários, tanto leigos quanto os usuários especialistas. Os usuários especialistas, a gente pode criar uma estrutura para eles específica para a área deles de especialização. No entanto, os leigos, eles precisam de um site ou um programa que seja mais intuitivo. Senão, o que vai acontecer? Ele vai entrar no site, não vai conseguir encontrar o que ele procura e vai desanimar. O que significa que, se for uma empresa de vendas de produtos, por exemplo, ela vai vender bem menos do que a expectativa dela. Muito obrigado, professora Sabrina. Então, nós vimos aí, tá, os problemas de características sociais, culturais, idiomas, tá, a questão de leigos e especialistas. Isso tudo, se nós não construirmos uma plataforma, um site que seja fácil de ser usado, que seja atrativo ao segmento ao qual a gente destina aquele site, nós vamos criar um obstáculo a mais para que a pessoa possa usá-lo. E aí, ao invés da gente atrair essas pessoas, a gente vai estar afastando os nossos clientes. Por que se preocupar? A gente como técnico, a gente como profissional, muitas vezes a gente pensa na gente mesmo e constrói softwares pensando que a gente está construindo uma maravilha de software. Mas a gente esquece o lado do usuário. E isso acontece em diversos segmentos, em diversos níveis. Não só o cliente como o próprio usuário de sistemas, mas vocês já aprenderam a desenvolver software. Uma época eu desenvolvi um software, estava trabalhando numa empresa e eu escrevi lá um ninho de ifs. Eu achei maravilhoso escrever um negócio assim. If alguma coisa, if
alguma coisa, if, alguma coisa, if, alguma coisa. Foi uma sequência de uns 20 ifs alinhados. Passou um tempo, comecei a perceber questões de usabilidade, de praticidade, desenvolvimento e qualidade de software. Hoje eu penso que isso daqui foi uma coisa que não deveria ter sido feito. Eu estou comentando algumas coisas na minha atividade profissional, a minha experiência ao longo desses alguns anos de vivência na área de informática. Num dos locais em que eu trabalhei, a gente tinha que desenvolver um cadastro de empenho. O cadastro de empenho é um documento, tipo uma nota fiscal. E a pessoa que desenvolveu, ela desenvolveu e testou, o software funcionava perfeitamente para um item, para 2 itens. Mas aí surgiu uma situação em que a pessoa tinha que cadastrar, o usuário ele tinha que cadastrar uma nota de empenho, era uma compra grande de material de consumo, eram mais de 100 itens. E a pessoa tinha que clicar para cada item 3, 4, 5 vezes. Quer dizer, eram 500 cliques que ele tinha que dar, porque o processo, o software, foi construído para o desenvolvedor. Aquela interface teve que ser mudada depois e ajustada para realmente atender à necessidade do usuário. Cadastro de certificação digital na CEF. A Caixa Econômica ela tem um site para cadastrar certificados digitais e é como um cadastro qualquer. Só que tem informações ali que elas não são muito claras de ser informadas, de ser conseguidas. Então eles colocam um asterisco que a princípio parece que é para você... O padrão, né, do asterisco é um campo obrigatório. Mas não, aquele asterisco significa uma referência que você tem que observar no rodapé da página. E uma das coisas mais recentes que tem, né, que surgiu no último ano, foi o botão de sair do Windows 8. O Windows 8 ele foi construído, foi desenvolvido e a Microsoft falou, puxa vida, aquele Ctrl-Alt-Del que existia lá na época do Windows 3. Não sei o que o Bill Gates inventou de colocar, não tinha mais necessidade de existir. E aí a Microsoft foi e tirou o botão de sair do Windows. O que aconteceu? Um monte de gente já não sabia mais como desligar o Windows. Na versão 8.1 do Windows, numa das atualizações, eles voltaram a colocar um ícone lá, um botãozinho, um lugarzinho lá no canto esquerdo, onde permite você sair do Windows. É a questão então da facilidade de uso ou das pessoas estarem habituadas a utilizar uma determinada interface. Por que a gente tem que se preocupar em desenvolver sites amigáveis? Para poder desenvolver sistemas intuitivos, para possibilitar a satisfação dos nossos usuários, o conforto deles, a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida, a produtividade. Por meio dessas interfaces bem elaboradas, que é o nosso objetivo, nós podemos evitar aborrecimento, frustração, preocupações de um projeto mal elaborado. É muito comum, né, a gente desenvolver um sistema, desenvolver uma página, um site, coisa assim, e os nossos clientes, os nossos usuários, eles reclamarem, falarem, nossa, está muito difícil, podia ser assim, esse relatório, as informações podiam estar distribuídas de forma assim, tem uma coluna que podia ser colocada. Essas facilidades que a gente tem que olhar para o lado do cliente, tratar com certo cuidado, com um certo carinho e procurar de alguma forma inserir dentro de um contexto de usabilidade. Além do que, a sociedade atual, dentro de uma visão mais de cidadania, ela tem se preocupado com algumas questões de facilidade de uso. Vocês já estudaram algumas coisas sobre HTML, sobre o consórcio W3C, sobre as tags
da linguagem HTML, a linguagem da internet. E vocês viram que, bom, não tenho certeza se vocês viram, mas lá dentro das categorias de tags da internet, tem alguns tratamentos lá específicos para usuários cegos, usuários daltônicos, usuários com dificuldades auditivas, usuários com limitações motoras, usuários com dificuldades de concentração e uma série de outros tipos de problemas. Eu lembro que a professora Sabrina, ela comentou que há um tempo atrás ela utilizou alguns recursos desse tipo, ou teve acesso a alguns recursos desse tipo. Podia lembrar para nós, professora Sabrina? Então, professor Sidney, o sistema que eu utilizei era para usuários cegos e ele lia todo o conteúdo que existia na sua página que você estava abrindo. Podia ser o Word, podia ser o Excel, PowerPoint ou uma página da internet. Onde você passava o mouse na tela, ele lia onde você estava passando o mouse. No entanto, algumas páginas da internet, alguns sites, ao invés de colocarem o nome das figuras por onde você passa o mouse, eles colocam imagem.jpg, imagem 1.jpg, imagem 2.jpg. E aí, quando o usuário cego passava o mouse ali em cima, ele só lia isso, imagem.jpg. Ele não lia nos sites de vendas, por exemplo, ferramentas, móveis, informática. Isso significa o quê? Isso significa que ele não vai mais utilizar esse site. Por quê? Porque ele não tem a menor noção do que ele está lendo ali. E esses usuários, eles têm uma característica muito diferente. Eles ouvem de uma forma diferente que a gente. Por exemplo, o site está sendo lido na velocidade que nós costumamos ouvir. Eles ouvem numa velocidade muito mais rápida. Então, às vezes, nós não entendemos o que eles estão ouvindo. Por quê? Porque eles desenvolveram uma audição diferenciada da nossa. Muito obrigado, professora Sabrina. Tá? Então, é esse o nosso objetivo, a gente estudar, aprofundar como as coisas elas podem ser descritas na internet e utilizar isso de maior proveito possível, trazendo maior benefício para os segmentos aos quais a gente está desenvolvendo o software. Bom, e aí nós temos uma questão da evolução da usabilidade. O início da computação, as pessoas utilizavam terminais de computador. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um terminal antigo de computador. Era uma tela com 24 linhas, acho que uns 80 caracteres por linha, geralmente na cor verde. E era só isso que existia. Você tinha um teclado que fazia um barulho enorme para poder digitar os comandos que eram necessários. E geralmente o usuário ele não tinha acesso a esse tipo de equipamento. Eram só os técnicos de informática, os profissionais, os analistas, os operadores. Essa ideia de uso de informática, ela começou a se afastar no momento em que a informática começou a se popularizar. E aí, atualmente, nós temos diversos dispositivos que são utilizados para você navegar, para você efetuar o seu trabalho. Antigamente ainda eram utilizados cartões de programação. Os sistemas não eram online, os sistemas eram em batch. O que significa em batch? Em batch significa que você tinha uma série de cartões que eram inseridos e esse processamento todo ele não era executado num instante que eram colocados à disposição. Eles geralmente eram processados à noite. Então a central de computação trabalhava aquele negócio à noite, processava tudo e no final da manhã, logo nas primeiras horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, saía um monte de relatório que era entregue aos clientes, aos usuários. As interfaces antigamente eram textuais e a caracteres, os relatórios eram impressos e a distância do usuário era muito grande. Hoje em dia, além desses dispositivos, a diversificação de dispositivos, nós temos interfaces riquíssimas, cada vez mais elaboradas. Temos o desenvolvimento do software com uma forte interação com o usuário. As ações, as operações, as funções do computador, elas são acessadas, deixa eu apagar aqui que ficou marcado.
As operações hoje em dia, elas são acessadas através de movimento, através de digitais, de reconhecimento facial, através de sons, através de vídeo. E no futuro? As expectativas de interface humano-computador no futuro, elas estão focadas, estão voltadas para uma interação à voz, para uma interação gestual. A área de interação humano-computador, ela tem se sofisticado, ela tem melhorado, as pesquisas têm evoluído e hoje em dia se preocupa muito com algumas áreas auxiliares. A interação humano-computador, ela aborda questões de computação, aborda questões de fatores humanos, aspectos da psicologia, fatores linguísticos e muitos outros. Então, vem a ser uma área muito complexa na área de ciência da informação. Os nossos objetivos dentro da interação humano-computador é entender essa interação entre sistemas e máquinas e o homem como o usuário final. A gente procura entender como essa interação ocorre e como elaborar soluções, ou seja, interfaces, que promovam essa melhoria. O estudo da interface, da interação humano-computador, também procura combinar esses sentidos humanos com projetos de interface que trazem resultados mais intuitivos, extraindo melhores resultados conforme a necessidade. Isso me faz lembrar as diversas formas que se utilizam para a interação humano-computador. Uma das mais novas é aquela do Google, o Google Glass, que utiliza um óculos, onde aparece projetada uma pequeníssima tela onde o usuário pode obter informações dinâmicas do Google. É uma atividade nova, uma atividade recente. Existem algumas outras tecnologias, jogos, por exemplo. Tem uns jogos de computador em que a gente mexe com as mãos, pula, e o computador, o jogo, né, ele interage dessa forma com a gente. Então os modernos, as técnicas mais elaboradas, mais modernas de interação humano-computador, elas procuram aproximar o máximo possível os movimentos, o gesto, a voz do computador, criando uma interação melhor. Para esses dois autores aqui, o Baker e o Buxton, a IHC é um grupo de processos, de diálogos, ações, através da qual o humano, nós os usuários, interagem com o computador. A interação humano-computador auxilia as pessoas a realizar atividades com produtividade e segurança. Esse estudo de IHC, ele possibilita que nós, os projetistas, a gente possa refletir, né? Refletir sobre a melhor maneira, a maneira mais atrativa, mais eficaz, mais eficiente de implementar essas interfaces, implementar os seus projetos, tornando mais intuitiva, observem só as frases, né, as palavras, mais intuitiva a interação entre o usuário e o sistema computacional. É um processo, então, de comunicação. A interação humano-computador estuda esses processos mentais, as práticas do trabalho do usuário, os treinamentos que as pessoas fazem, tá? Procura gerenciar esses processos de trabalho de forma informatizada, procura estudar a colaboração em grupo, auxiliada por computador, os aspectos sociais, aspectos organizacionais e, inclusive, a saúde dos usuários. Existe como é um processo de comunicação, existe sempre uma ligação, né, entre esses dois objetos,
por meio de um contato. Então, o que acontece? Esse processo de comunicação entre o computador e o ser humano é o que a gente procura atingir. Então, a gente tem como exemplos, né, a entrada e saída de dados em um sistema. Vocês já estudaram a parte de arquitetura computacional e vocês estudaram lá os equipamentos de entrada, os equipamentos de saída. É disso que trata esse item aqui. A conversação entre usuário e sistemas de informação, atividades mentais e físicas para a utilização desses sistemas. Essa interação, ela exige que alguns padrões sejam observados. Por que padrões? Porque é assim que as coisas ficam mais fáceis de serem usadas. A partir de quando você adota padrões, o usuário não precisa ficar todo o tempo reaprendendo um novo significado para a interface. Ele automaticamente aprendeu uma vez, no dia seguinte ele já está trabalhando sem dificuldades. Imagine só, se cada dia que ele fosse trabalhar, mudasse o padrão de trabalho dele, ele não ia produzir nada. Então a gente tem que trabalhar com padronizações, com regras, estruturas pré-definidas de ações, a definir a dependência da tecnologia, de hardware e software, e ainda utilizar vários estilos de interação, mas sempre seguindo um padrão definido. Essas interfaces ainda, elas são um meio de contato que permitem a ligação entre as pessoas e o equipamento. Permite que o usuário interaja com o computador, é essencial em sistemas interativos, ele é determinante para o sucesso. Lembrem bem, é o sucesso ou o fracasso do seu trabalho que vai estar preso à interface humano-computador. Essas interfaces ainda, elas abstraem o sistema operacional, os dispositivos de entrada e saída e os sistemas de comunicação. Essas interfaces, elas são parte importante do sistema computacional. Professora Sabrina, podia dar alguns exemplos dessas situações? Então, nós temos 3 naturezas, que significa homem-homem, homem-máquina e máquina-máquina. Homem-homem é quando duas pessoas elas precisam interagir, então elas vão utilizar uma interface de comunicação entre elas, como, por exemplo, o Skype. Você está de um lado, seu colega está do outro lado e vocês vão interagir através do Skype, ou só por voz, ou utilizando imagem, ou só teclando. No caso de homem-máquina, é quando o indivíduo homem precisa, por exemplo, imprimir algum documento numa impressora. Então, ele envia a solicitação para o computador para que essa interface de comunicação possa enviar esses dados para a impressora. E entre máquina e máquina é quando dois sistemas precisam interagir entre eles e eles vão enviar um dado para outro. Como, por exemplo, quando um usuário ele precisa acessar o e-mail dele, existe o servidor front-end e o servidor back-end, onde o front-end vai mostrar para o usuário que o back-end está enviando. Então, eu tenho aí máquina, máquina. Muito obrigado, professora Sabrina. Então, essa é a importância das interfaces. Aqui tem algumas definições de alguns autores, tá? O Alan Kay, ele fala que para os usuários a interface é o programa. A interface é um sistema de comunicação entre usuário e sistema. É parte do sistema com o qual o usuário entra em contato físico, perceptivo e cognitivo. É uma imagem do sistema, no entender do Norman. É um ambiente virtual para interatividade. E existe uma forma do designer
se comunicar com o usuário. Então, a interface é sempre um ambiente de comunicação, um ambiente de interação, é um ambiente onde aparecem as informações, aparece a forma com que as informações são comunicadas para o usuário. Quanto mais segmentada, quanto mais clara, quanto mais direcionada para ele, mais amigável ele vai entender, mais fácil ele vai utilizar. O resultado, então, do seu software, do seu trabalho, vai ser mais articulado. Aqui nós temos 3 requisitos básicos para se construir uma interface bem elaborada. O primeiro deles é que seja útil, tá? Que o software tenha uma função clara, a interface seja bem definida e apropriada para a funcionalidade a qual ele foi determinado. É importantíssimo também que a interface seja utilizável. Tá? O usuário ele tem que ser capaz de encontrar com facilidade e executar as funções esperadas, sem grandes dificuldades, tem que ser muito intuitivo. E, concluindo, terceiro aspecto é que tem que ser ubíqua. O que significa ubíqua? Deve ser transparente, deve ser intuitiva para o usuário. Ele deve ter facilidade para usar todos os recursos. Para que servem as interfaces? Serve para digitar dados, copiar e colar texto, refazer ações, localizar elementos, como unidade de informação de saída, tá? É uma forma de visualização, serve para navegação e serve para organizar as informações que estão, por exemplo, dentro de um banco de dados. Quais são as consequências para uma interface que é mal desenhada, que é mal elaborada? Necessidade de mais tempo para o usuário realizar o trabalho, os usuários cometem mais erros, eles sentem-se insatisfeitos, incapazes, estressados, cansados. É preciso mais tempo para eles aprenderem a trabalhar, para eles usar o sistema, eles demoram mais tempo para aprender a usar as funcionalidades. Evita o uso do software, ele faz propaganda negativa do sistema. Então essas são as características principais dos problemas que a gente tem com interfaces. Vocês vão ter agora um tempo para fazer uma atividade, na verdade são 2 atividades. Tá? Vocês vão pesquisar, escrever aí em 5 linhas o que vocês entenderam sobre usabilidade, sobre a facilidade de uso das interfaces, porque a gente tem que se preocupar em desenhar, em projetar interfaces amigáveis. Tá? Vocês vão ter cerca de uns 20 minutos, tá? A professora Sabrina vai acompanhar vocês e logo a seguir a gente volta fazendo uma análise das respostas de vocês. Ok? Então sintam-se à vontade, bom trabalho e a gente volta daqui a pouco. Muito boa noite, agora estamos de volta. Vamos fazer uma correção das respostas que vocês deram para as 2 questões. Vamos trabalhar assim, primeiro dar uma olhada na questão 1 e depois dar uma olhada na questão 2. A questão 1, ela pede assim, explique em até 5 linhas a importância de se estudar interfaces humano-computador. Professora Sabrina, qual foi uma das respostas que um dos nossos alunos deu a essa questão? Nós tivemos respostas do polo daqui de Porto Velho e de Buritis. Em Porto Velho, nós tivemos a resposta da aluna Maria José, do aluno Eduardo, e Maria José respondeu: em um mundo atual altamente digital, construir uma interface mais próxima possível do mundo real é de vital importância para a interação entre homem e máquina.
Construir uma interface de fácil utilização e entendimento possibilita aos usuários uma maior satisfação no uso. O Eduardo respondeu: para se compreender como funciona uma interação humano-computador, precisa-se ter bases sobre as partes do sistema, software e hardware da máquina, além de ter uma boa interface para comunicação entre ambas. E a usabilidade do usuário é de grande importância. O Gilmar de Buritis respondeu que é de suma importância para o estudante de informática, uma vez que o mesmo irá lidar diariamente com sistemas e ferramentas voltadas para o usuário comum. Perfeitamente. Eu acredito que todos vocês compreenderam o fundamento de se entender a importância de desenvolver uma interface amigável. Isso tudo envolve você utilizar os recursos computacionais que existem no próprio computador, ou seja, teclado, mouse, vídeo, câmera. A gente estava também trabalhando algumas coisas como as máquinas atualmente, voz, reconhecimentos digitais. Vai ter eleições agora, né? O TRE, aqui em Porto Velho, acho que ele já mapeou todo mundo, para fazer o reconhecimento digital. Os bancos hoje também eles estão investindo nessa questão da identificação biométrica. Então isso é uma tendência natural. Os jogos interativos hoje, eles pegam todos os recursos de interface eletrônica e trazem para dentro do software para criar o mais próximo possível um ambiente de virtualização. Os softwares que tratam, por exemplo, Copa do Mundo, aqueles jogos de futebol, onde é caracterizado, é capturado o movimento dos atletas com um monte de dispositivo eletrônico espalhado pelo corpo e depois capturado isso e transferido para dentro do computador. Essa daí é a importância, tá? Quanto mais você aproxima o usuário do ambiente computacional onde ele se insere, quanto mais fácil ele se sente, quanto mais confortável ele se sente, melhor a interface, mais facilidade ele vai usar com maior tranquilidade, vai gostar do trabalho que vocês fizeram. Esse é o objetivo. Professora Sabrina, vamos à segunda questão, tá? Quais são os problemas que uma definição de interface ruim pode afetar o sucesso de um sistema computacional? Nós tivemos as respostas da Maria José e do Eduardo daqui de Porto Velho, do Gilmar de Buritis e dos alunos Júlio e João Paulo de Ariquemes. Maria José respondeu: uma interface mal elaborada pode fazer com que o usuário não utilize o sistema. Essa interface ruim pode deixar os usuários estressados, afetando a visão, por exemplo, dificultando o trabalho e deixando os usuários insatisfeitos. Perfeito. Eduardo respondeu: poderá ocasionar uma interface pesada ao usuário, inconsistência nos dados da página, presença de erros, ocasionando frustração ao usuário, falta de segurança dos dados na página web. Gilmar respondeu: pode afetar o sucesso. Um exemplo disso seria o site de vendas, com páginas mal elaboradas, e dificuldade em acessar os produtos faria com que os usuários não visitassem mais a página. Júlio e João Paulo responderam: a máquina só poderá fazer pesquisas e buscas com a interação do homem e máquina, pois o computador depende do ser humano, vendo também que o computador está muito longe de ser comparado com a inteligência humana. Perfeito, vocês capturaram perfeitamente os problemas que podem surgir, tá? A partir daí, vocês devem pensar em melhorar e estudar como vocês conseguem projetar sistemas, desenvolver sistemas que tragam uma facilidade de uso. Vocês foram muito felizes ao comentar as questões de irritabilidade, de que a pessoa não vai gostar, de que a pessoa não vai usar. Já pensou você ter um trabalho de meses e meses para desenvolver um software? Aí você coloca nas mãos do usuário, o usuário vai olhar para aquilo, não vai ter facilidade de usar, ele vai descontinuar, ele não vai usar o software que você projetou. Quer dizer, todo o trabalho de meses e meses, ele vai ser jogado fora, tá? Então é essa preocupação que a gente tem, essa preocupação que vocês devem ter em relação a usar todo o ambiente de hardware que o computador permite.
Hoje em dia a gente consegue com facilidade comprar computador que tem lá uma interface de vídeo, que tem lá um mouse, que tem o pad mouse. E hoje em dia a gente também tem, por exemplo, os tablets, né, que você com um dedo você vai maximiza, você minimiza, você clica num lugar. O Google, por exemplo, o Google Maps, você consegue virar um pouquinho, você consegue caminhar dentro de uma avenida, dentro de uma rua. Tá? E essas tecnologias todas, elas estão cada vez se tornando mais interativas, se aproximando cada vez mais de nós seres humanos. O objetivo final é possibilitar que nós, seres humanos, tenhamos uma facilidade maior de realizar o nosso trabalho, de realizar a nossa atividade, ou mesmo de se entreter, de jogar, de fazer uso dessas tecnologias. Professor, Pois não, Sabrina? também tem a possibilidade de estar fazendo os testes com antecedência com pessoas mais próximas ao usuário final. Sim. Eu lembro que quando eu desenvolvia sistemas, sempre tinha que ter alguém para testar, por exemplo, porque nós viciamos o nosso programa. Aí Sim. tinha lá o campo de CPF. O que nós vamos colocar? Um CPF válido, porque nós estamos acostumados com isso. Isso. Então é interessante ter alguém para testar, para ao invés de colocar um CPF válido, errar um número do CPF, substituir o 0 por uma letra O. Isso aí. Tá? Essa parte de teste de software ela é importante ser realizada. E geralmente, como a professora Sabrina comentou, a gente desenvolvedor comete uma série de, não são exatamente erros, mas são hábitos que nós adquirimos em realizar testes que a gente já está habituado a realizar. Mas os testes de software, os mais eficientes, são aqueles testes em que a gente consegue descobrir um erro. Esse é o teste tecnicamente, tá? Tecnicamente, o teste de software tem uma dessas funções, de verificar, de encontrar um erro. E é claro, se você quer melhorar, você pega uma pessoa, pega o usuário final mesmo, coloca ele do teu lado, coloca ele para testar o software, observa ele como é que ele faz. E existem algumas técnicas de análise, de estudo de software, em que eles copiam, eles ficam observando, a pessoa fica observando, um grupo de pessoas fica observando o movimento da pessoa em usar o software, o movimento dos olhos, como ela senta, como ela mexe com o mouse. Por exemplo, alguns testes, alguns estudos identificaram que quando a gente está vendo um site, o procedimento mais natural da gente ler o site, ele começa assim, olha, ele começa do canto esquerdo e segue em direção à direita. Ele começa de cima para baixo. Então é esse o movimento padrão de leitura do ser humano de sites. Você, sabendo dessa situação, você deve se preocupar em colocar as coisas mais significativas, os assuntos mais importantes, nessa parte superior esquerda do site. E deixar as coisas menos importantes ou que trazem menos relevância para o usuário na parte inferior do site. Por isso que geralmente lá no rodapé do site, os sites corporativos, os sites institucionais, geralmente o que tem lá? O endereço da organização, da empresa, alguns links, algumas coisas mais simples. E na parte superior você vai encontrar lá as informações que são mais procuradas, mais requisitadas dos usuários ou que a organização quer que fique evidenciado, que fique visível para as pessoas que estão visitando. Ok? Bom, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, vocês podem mandar as mensagens, podem continuar postando no fórum, tá? A gente vai continuar respondendo, continuar olhando, colaborando com o trabalho de vocês nesses quesitos. Vamos dar uma recapitulada, uma andada em cima das apresentações que a gente não acompanhou, e vocês vão ver alguns problemas de interfaces mal definidas. Então vamos começar com essa daqui.
Vocês vão observar que essas interfaces, elas são de uma versão antiga do Windows, tá? Mas elas são muito apropriadas para a gente poder estudar, para a gente poder comparar. Então, por exemplo, olhem só esses ícones aqui. A gente sabe que esse daqui é de recortar, esse daqui de copiar, esse daqui de colar, esse daqui de desfazer. Não tá facinho, né? Tá facinho, facinho da gente pegar e acompanhar, que lindo. Mas quando chega no final, o que será que significa esse símbolo aqui? Olha só. Ele é todo confuso, ele sai do padrão de uma leveza, de uma simplicidade que a gente encontra nos ícones iniciais e ele sai totalmente do padrão. Então o usuário olha para aquilo lá e fica pensando, o que será que significa isso? Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele está em inglês, tá? O Eudora é um software de leitura de correio eletrônico. Então, dependendo da situação, do conhecimento de vocês, vocês vão entender mais ou menos o que trata aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou explicar. Vamos lá. Primeiro, é um software Eudora, que é de e-mail de correio eletrônico, e está escrito aqui, olha, there has been an error transferring your email. Ele está dizendo assim, olha, existe um erro, tá? Existe, ops, só um instantinho, pronto, apagou. Existe um erro na transferência do seu e-mail. É dito, o e-mail, o correio, a mensagem dessa pessoa aqui, a procedente dessa pessoa, então ocorreu um erro no servidor de SMTP. É dito, 503, polite, as pessoas dizem hello primeiro. Esse hello aqui, eu não sei se vocês conhecem o protocolo de comunicação, de transferência de e-mails. O hello é um comando inicial para informar que o servidor está preparado para receber a mensagem. Mas a mensagem é muito confusa, tá? Por que ela é confusa? Ela é confusa porque, a princípio, ela fala que houve um erro na transferência do e-mail. Aí ela fala um erro aqui, erro 503. Somente técnicos de informática, pessoas que conhecem o protocolo, conseguem entender esse tipo de mensagem. Não é uma mensagem amigável para o usuário. Então essa mensagem, ela nunca deveria ter sido apresentada nessa tela. Vamos ver o outro erro. Essa daqui é uma questão do SQL, tá? SQL, eu acredito que vocês saibam, é um software de banco de dados. Olhem só o menu como ele apresenta. Insert, Update, Delete, Exit. Vejam só como a interface ela é ruim, ela foi mal definida. Olhem aqui, no final de cada comando existe um ponto de exclamação, mas não está padronizado porque ele não existe aqui no comando Insert. Vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo já é do navegador da internet. Observe como é confusa a informação. Confusa como? Ele fala, olha, ocorreu um erro e o Internet Explorer não pode abrir o site tal. Mas aqui embaixo ele fala assim, a operação foi completada com sucesso. Vejam que contraditório, né? Ele fala que não conseguiu abrir o site, mas a operação foi completada com sucesso. Uma interface mal projetada, uma informação redundante, uma informação confusa. Vamos avançar aqui. Então essas são as razões para a gente poder investir em projetos de interface, tá? Toda aplicação, toda ela tem uma interface com o usuário. E isso envolve habilidades, contexto pessoal e cultural que devem ser trabalhados, estudados e colocados nessas interfaces. As interfaces ruins, elas frustram, elas desmotivam os usuários, influenciam negativamente na visão competitiva de mercado, influencia no valor percebido do produto, minimiza custos de treinamento e
manutenção. A usabilidade, segundo a ISO, tá? A ISO, vocês sabem que é um organismo internacional que define alguns padrões e ele é utilizado mundialmente. Então a ISO, ela trabalha a usabilidade como sendo a eficiência, a eficácia, a eficiência e a satisfação com que um conjunto específico de usuários, tá? Então a gente observa aqui que tem uma segmentação de usuários, pode realizar um determinado conjunto de tarefas em um ambiente particular, em um ambiente definido. E aí vem, né? Porque se a gente não consegue desenvolver, se a gente não consegue produzir um software usável pelos nossos usuários, para que a gente vai gastar tempo em construir esse software? Então, nosso objetivo, tá, é sempre adequar a interface para a facilidade do usuário. Quanto mais fácil de usuário usar, melhor vai ser o nosso trabalho, menor vai ser a aceitação do nosso trabalho. Então a usabilidade ela avalia a utilidade para o usuário, a facilidade de aprendizado, a facilidade de uso da interface, a produtividade e o desempenho do usuário, a satisfação do usuário e a flexibilidade na utilização do software. E os desafios para a usabilidade? Os desafios eles constituem na padronização da interface do sistema com o usuário. Observem que sempre a palavra-chave é o usuário, o benefício dele, a facilidade com que ele usa o nosso serviço, o nosso software. Um desafio da usabilidade, então, é fazer com que o uso dessas interfaces elas sejam intuitivas, elas sejam fáceis de você ver, de você usar. Vamos pensar um pouquinho. Eu não sei se vocês têm crianças, se vocês são casados, mas observem as crianças hoje em dia. Como elas conseguem com facilidade pegar um tablet, um celular, elas dominam a tecnologia com uma maestria fantástica. Por quê? Porque essas tecnologias, essas interfaces hoje em dia, elas são muito fáceis de serem trabalhadas, de serem utilizadas. É muito intuitivo o seu uso, tá? E o nosso desafio também é fazer com que essas interfaces, elas tenham um uso inteligente e criativo, tá? E tenham uma interação facilitada. Um dos objetivos, um dos nossos desafios é a universalização do acesso à informação. Algumas áreas do conhecimento, elas estão relacionadas com essa facilidade de uso, com descobrir o perfil do usuário, entender como ele pensa, como ele funciona, quais são as necessidades que ele tem para realizar o seu serviço. Entre essas disciplinas auxiliares da interação humano-computador, nós temos a psicologia, que estuda o comportamento do ser humano como uma unidade individual, como uma pessoa cheia de necessidades, cheia de desejos, cheia de seus próprios paradigmas pessoais. Nós temos ainda a parte de design gráfico. O design gráfico ele se preocupa em criar uma interface visual, uma apresentação que combine cor, combine imagens, constitua uma distribuição homogênea na interface. A ergonomia ela se preocupa em facilitar o uso da interface, em colocar os dispositivos, os elementos de forma harmônica, de forma que a pessoa, os nossos usuários possam clicar, possam usar e encontrar as informações com facilidade. A linguística, que é exatamente para a gente descrever, colocar informações de forma clara, de forma inequívoca na interface. Às vezes a gente, não sei se vocês já receberam vírus, eu volta e meia recebo vírus de computador, eu uso um antivírus, mas aparecem algumas mensagens, às vezes até com erro de português. Eu olho para aquilo lá e falo, nossa, como é que uma pessoa, querendo ser um hacker, ele coloca alguns erros assim tão graves de língua portuguesa. Aí a gente começa a compreender que de repente não são hackers nacionais, são hackers de fora do país. Mas a linguística é uma necessidade, é uma situação importante no contexto da usabilidade. A gente tem que tratar, tem que colocar elementos, palavras, termos apropriados para o segmento ao qual a gente se destina.
E, por final, a sociologia. A sociologia, ela trata do elemento no ambiente cultural, no ambiente de sociedade, e é onde também a gente se preocupa. Ok? Então, vamos passar um pouquinho mais adiante. A atividade de sala, vocês já realizaram. E vamos dar uma olhada rapidinho, enquanto a gente tem uns minutos ainda, na atividade da semana para vocês. A atividade da semana, ela consiste em vocês consultarem um site de pesquisa, é o site archive.org. Esse site ele foi criado na década de 90 e ele tem um histórico de milhares e milhares de sites. Basicamente, quando muda o site, ele vai lá, tira uma cópia da página principal, da página da homepage e guarda e indexa esse resultado. Vocês vão ter que navegar dentro desse site archive.org atrás de um site chamado Ngroup. Esse site ele é mantido por um dos principais referências mundiais na área de usabilidade de softwares. E aí vocês vão comparar como era o site em 98, ao longo desses anos e até 2013 ou 2014. Vocês vão olhar as mudanças que tiveram e eu quero que vocês se questionem por que o bam da usabilidade mundial já faz quase 20 anos, o site se mantém, ele se mantém nessa estrutura, nessa situação de simplicidade do site, apesar do que o autor trata especificamente de usabilidade. Dentro desse mesmo contexto, vocês podem pensar o próprio Google. O próprio Google ele é muito simples, né? Eu já comentei com vocês. Ele só tem lá uma carinha, uma interface, uns ícones. É claro que de vez em quando ele muda os ícones, coloca uns negócios de copa lá, coloca um negócio de alguém que é famoso, ou que fez uma descoberta científica, ou é aniversário de alguém, mas ele mantém aquele padrão. Ele mantém o ícone lá do Google e embaixo ele coloca lá um espaço para você pesquisar. Tá? Então essa é a tarefa de vocês. Vocês pesquisem esse site do Jacob Nielsen, desse Ngroup aí, ele tem lá algumas informações sobre usabilidade. Tá? É claro que está em inglês, mas vocês conseguem de alguma forma algumas referências de tradução do site. Vocês vão encontrar uns 2 sites aí que podem traduzir automaticamente páginas de site. A gente pode até pesquisar, ajudar vocês nesse sentido. Tá? Então vocês pesquisem, tá? A atividade está relacionada a vocês compararem essas duas situações. Aqui a gente tem, né, o site como era em 98, e aqui nós temos o site, tá, como é atualmente. Então vocês observam aqui que ele era muito simples, tá? Ele era muito simples e hoje em dia ele já tem, tá? Ele já tem algumas figuras. Não importa muito o que está descrito ali, que é claro que está tudo em inglês. Se vocês tiverem facilidade, melhor ainda. Mas o importante é vocês observarem a estrutura gráfica que ele se apresenta. Ok? Então a aula de hoje era isso daí. Eu queria as considerações finais da professora Sabrina. Então, é importante que durante essa semana vocês façam a atividade. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem postar no fórum que nós vamos responder. Nós vamos estar atentos às perguntas de vocês. E qualquer outra situação que possa vir a ser necessária, nós também estaremos disponíveis com relação à disciplina, claro. Isso aí, muito obrigado, professora Sabrina. Muito obrigado a todos vocês que participaram, que estavam presentes. Tá? A vocês também que vão assistir posteriormente a gravação do vídeo. E eu gostaria que vocês realmente pesquisem, aprofundem um pouco mais esses conceitos de usabilidade, que eles é quem trazem a diferença do futuro da profissão de vocês. Tá? Realizem a tarefa da semana. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem algum questionamento, não se acanhem, entrem lá no portal, entrem no chat, entrem no fórum, mandem perguntas, comentem. Nós estamos aqui exatamente
para poder dirimir as dúvidas de vocês, ok? Era isso daí por hoje, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, tenham uma excelente semana e vamos então às atividades da semana. Era isso.